Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não ou Talvez, edição do dia 10 de outubro. Bem-vindos. Connosco estão o Francisco Brito e o Luís Pardal. Hoje não podemos contar com a Patrícia Machado, que se juntará a nós na próxima semana, naturalmente. Começamos o programa deste dia 11 de outubro, com a proposta de orçamento, o IRS 10, com atualização de escalões, mexidas nas taxas, também há mudanças no ordenado mínimo, continuará isento de imposto. Bem, com mexidas nos impostos, Francisco Brito, será que o Governo está a responder às reivindicações do PSD? Bem-vindo. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde Luís Matias, boa tarde ao Luís Pardal, boa tarde aos nossos ouvintes. Se o Governo estivesse a responder às reivindicações do PSD, com certeza que as medidas que contemplavam neste Orçamento de Estado seriam muito mais para além destas. Por exemplo, a isenção fiscal aos prémios de produtividade, portanto, se nós queremos ter uma economia competitiva, se queremos ter produtividade, nós temos que premiar essa produtividade. É um exercício básico de gestão. Agora, não podemos permitir que essa produtividade ainda por cima pague imposto. Portanto, já é difícil para as empresas garantirem que conseguem pagar devidamente aos seus funcionários. Ainda mais difícil é conseguir premiá-los com a produtividade. Agora, se acima disso ainda têm que pagar impostos, parece-me que é de facto algo muito injusto e que não promove naturalmente essa mesma produtividade. Portanto, com certeza que se fosse para responder às reivindicações do PSD, o Governo pensaria nesta medida, como por exemplo pensaria em descer o IRC, o imposto aplicado às empresas, de 21% descê-lo para 19%, precisamente para ajudar a economia do país a ficar mais robusta, até porque temos que perceber que aquilo que no geral melhora a situação do país não é a situação do Estado em si, ou seja, não é o Estado que faz propriamente enriquecer o país. É toda a economia e a economia assente nas empresas. Portanto, basta vermos no nosso dia-a-dia praticamente todos os serviços de que nós dispomos e alguns até infelizmente cada vez mais, até pelo estado deplorável em que está o Serviço Nacional de Saúde e até mesmo a educação, a par de outros setores, faz com que as pessoas tenham que recorrer cada vez mais ao privado, cada vez mais às empresas. Essas empresas precisam de estar robustas e saudáveis para que nós também tenhamos bons serviços. Se elas estiverem robustas e saudáveis e se pagarem aquilo que é justo e não demais, a mais do que aquilo que é justo, nós também conseguimos ter o reverso disso na nossa vida. Claro que isto não é direto, isto é difícil de perceber e por isso é que o Governo não aposta nisso. O Governo aposta em medidas um bocadinho entre o socialismo e o comunismo até, um bocadinho de distribuir algum dinheiro às pessoas de forma direta, que no fundo não vão ter repercussão nenhuma na economia, portanto não criam medidas de estabilidade nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo, mas conseguem convencer ou pelo menos tranquilizar mais ou menos um eleitorado garantido que o Partido Socialista tem tido e que foi visto também nas últimas eleições onde conseguiu a maioria absoluta. Portanto, eu não acredito que estas respostas que nós vemos no Orçamento de Estado sejam respostas àquilo que o PSD pediu, porque o PSD pediu muito mais do que isto. Claro que aumentar os salários, eu já falei aqui que concordo que os salários devem aumentar, acho que é um esforço que a economia precisa e se as pessoas tiverem mais dinheiro líquido nas suas contas, ou seja, mais dinheiro disponível, a nossa economia também estará melhor porque as pessoas vão poder comprar mais. Claro que depois temos o outro reverso, também não quero entrar em questões muito técnicas, temos a questão da inflação que é bastante complexa, mas a verdade é que isso tudo se resolve também com produtividade, portanto a inflação não se combate só com aumentar taxas de juros brutalmente como temos vindo a assistir, combate-se com outros fatores que não são a curto prazo, são a médio prazo e que neste momento nós já deveríamos estar a ver. Eu acredito que nós não sentimos precisamente a implementação desses fatores, não sentimos que a nossa economia está mais robusta também fruto daquilo que foi a governação socialista com os seus apêndices desde 2015, e que de facto não nos permitiu que hoje as famílias tivessem maior capacidade de suportar estas taxas de juro que nós temos visto a subir cada vez mais para valores completamente absurdos e que inviabilizam naturalmente toda a condição familiar e cotidiana das pessoas. Portanto, a par disto, é preciso também pensar
que é preciso reforçar um Serviço Nacional de Saúde. E reforçar o Serviço Nacional de Saúde, só para concluir, Luís Matias, reforçar o Serviço Nacional de Saúde, naturalmente que tem que ver esse esforço refletido no orçamento, que é um documento estruturante para o Estado, mas dentro das rúbricas que metem muitos milhares de milhões de euros, é preciso também ter medidas concretas, e para isso também é preciso ir buscar o setor privado, o setor social, para conseguir responder no imediato aos problemas que o SNS tem. E para isso, naturalmente, é preciso cabimentar em orçamento, é disso que estamos a falar, desse orçamento de Estado, mas é preciso que, depois de estar cabimentado, que exista, de facto, efetividade. Se nós formos ver os últimos orçamentos de Estado dos últimos anos, nós vemos que aquilo que é cabimentado, pelo menos para o SNS, nem sempre é executado. Portanto, a maior parte da verba não é executada. Portanto, no fundo, há aqui um exercício de engenharia financeira que acaba por atirar areia para a cara das pessoas, e peço desculpa à expressão, mas é a forma mais imediata de o dizer, e que na realidade não resolve os problemas do país. Portanto, não vale a pena o Governo dizer que investe muito no SNS. Deixa-me ouvir aqui já escutamos o Francisco, já foi por aí fora e de um ponto já foi até ao Serviço Nacional de Saúde. Mas, Luís Pardal, bem-vindo. O Governo está a responder às reivindicações do PSD com estas propostas de descidas e mudanças nos escalões de IRS, por exemplo, mudanças na cobrança de impostos, ou não? Ou não está, ou ao contrário disso, não está mesmo a fazer mudança nenhuma na cobrança de impostos? O que é que tu achas? Olá, viva, muito boa tarde ao Francisco, ao Luís, aos nossos ouvintes. O Governo não tem que responder ao PSD, o Governo tem que responder aos portugueses e às portuguesas e fazer de tudo para melhorar as suas condições de vida. Agora, eu prezo muito o Francisco, mas de facto ele parece que tem memória curta. Eu por acaso fui escolher fui pesquisar e, portanto, vou recordar aqui do Orçamento de Estado para 2015 que o jornal Negócios diz assim: cortes além da Troika. Portanto, estamos aqui na governação do PSD-CDS, em que os pensionistas tiveram um corte médio de 10%, em que o desconto da ADSE aumentou, e que os funcionários públicos que ganhassem acima de 600 euros teriam um corte de 2,5% a 12%, em que as empresas no cômputo geral, portanto, foram as menos prejudicadas, mas ainda assim os impostos eram brutais. O IRC era 23%, e, portanto, quando hoje dizemos que o IRC é 21%, mas a realidade é que até um determinado montante, na ordem dos 17 mil euros, salvo erro, vai aos 17%, e, portanto, estávamos em 2015 com 23% de IRC, e, portanto, é curioso agora ouvir aquilo que acabou de ser dito. Também é preciso recordar que foi nesta altura que havia uma polémica instalada na contribuição extraordinária de solidariedade, em que previu também um corte de 3,5%. Ora, eu percebo que o PSD agora acene com um conjunto de bandeiras de isenções fiscais, de baixas de impostos, aliás, que todos reconhecemos que é esse o caminho. E é por esse caminho que o Governo apresenta para este ano 2024, um conjunto muito alargado, aliás, que foi além daquilo que eram as expectativas ainda há menos de meia dúzia de meses, e que, nomeadamente através da sede IRS, há uma redução fiscal na ordem dos mil milhões. Ora, isto é impactante. O PSD pode dizer, bem, vamos para os 1.200, como pode ir para os 1.500, bem, quer dizer, seria tudo despesista, que é importante que se diga aqui que nos últimos anos aquela ideia de que o governo do PS era um governo irresponsável do ponto de vista da gestão orçamental foi contrariada. Ora, isto para o PSD é muito difícil de rebater, porque de facto estamos com previsões, as previsões foram ultrapassadas do FMI, da Comissão Europeia, do próprio Banco de Portugal. Portanto, nós tivemos nos últimos anos sempre um grande crescimento económico. Ora, esta recuperação, aquilo que nos permite, e face ao excedente que aconteceu, que é reconhecido, ele tem que ser devolvido às famílias, às pessoas, que é quem está a sofrer mais nesta situação. E aqui
entram-se, por exemplo, algo que não é de sumenos importância, por exemplo, ao nível das pensões, elas vão ser atualizadas de acordo com a lei. Hoje não temos aqui a Patrícia, mas por várias vezes ouvimos dizer que no mínimo teria que haver esta atualização de acordo com a lei. Ora, pela primeira vez nos últimos anos, ela vai agora retomar nas pensões e nas contribuições dos apoios sociais. Ora, isto é significativo. Os salários da função pública vão eles também aumentar de 3% a 6%, portanto é importante também referir isto. Se chega, bem, não é apenas por uma variável que vamos resolver o problema das pessoas. Agora é mais um ponto aqui que é de assinalar. O salário mínimo tem um maior aumento de sempre. Muito bem, queremos todos mais, pois eu também quero mais, toda a gente quer mais, sobretudo as pessoas com mais dificuldade querem mais, mas este é um passo que está a ser dado. No texto introdutório da discussão do tema, fala-se dos residentes não habituais também, portanto, este é um assunto que é importante, que já deveria até, na minha opinião... Sim, aqui, desculpe interromper-te, mas a questão é relacionada precisamente com o impacto que isso pode ter no custo da habitação. No custo da habitação, ou também se é justo ou não. E o Luís levava a conversa para aí, e já volta ele. Francisco, vamos precisamente por aí. Em 2024 vai acabar a taxação especial para residentes não habituais. Sabe-se que os residentes não habituais, ou seja, pessoas que escolheram viver em Portugal temporariamente, têm vantagens fiscais, seja na taxação dos seus rendimentos, seja a outro nível, e são pessoas que normalmente têm rendimentos bastante elevados. Por exemplo, tínhamos no início os reformados franceses, não é? Agora, de outros países, que têm rendimentos bastante elevados, e agora outras pessoas. Aliás, o número de milionários em Portugal aumentou, que é interessante, é curioso perceber que pessoas é que vieram também escolheram Portugal para estar com rendimentos bastante elevados. Fizeram investimentos, muitos deles na área da habitação, que tiveram impacto na subida do preço da habitação. Que efeito é que isto terá? Será que estas pessoas vão deixar de escolher Portugal? Em Espanha já se diz que a Espanha vai ganhar com isso. Os jornais económicos dizem que a Espanha vai ganhar com as mudanças em Portugal. Não, o que é que achas que pode acontecer com esta mudança na taxação? E, por exemplo, até numa cidade como Évora, que tem muitos imóveis antigos, alguns deles muito grandes, que só podem ser recuperados com muito dinheiro. Exatamente, por isso é que é preciso que estas medidas aplicadas a investimento estrangeiro, seja por via direta deste tema ou pelos vistos gold, pronto, as diferentes formas que existem de investimento estrangeiro devem ser balizadas e naturalmente adaptadas aos tempos que vivemos atualmente. Quando os vistos gold, por exemplo, foram criados, faziam sentido naquele modelo, hoje em dia já não fazem sentido no mesmo modelo e têm que ser alterados. Mas a verdade é que, tal e qual como dizes, no Centro Histórico de Évora, e até foi um tema que já abordámos aqui anteriormente, existem edifícios que não são reabilitados de outra forma. Portanto, se nós impedirmos este investimento, a verdade é que vamos ter prédios a cair, ainda por cima no Centro Histórico de Évora, que é um excelente exemplo, temos muitos edifícios com este tipo de características e que dão uma imagem de um centro histórico não reabilitado, de um centro histórico não cuidado. Portanto, nós temos que garantir que este investimento não se perde. A verdade é que não me parece que, e quando falamos em investimentos estrangeiros estamos a falar em muita coisa. Agora, na tributação dos residentes não habituais, e nós até falámos daqui há uns tempos atrás, por exemplo, nos investigadores que vêm para Portugal a trabalhar e tudo, ou seja, não estou a falar nos grandes fundos económicos, estou a falar nas pessoas singulares, individuais que decidem viver em Portugal. Não me parece justo nós estarmos a aumentar a tributação deles, parece-me justo nós diminuirmos a tributação daqueles que cá vivem todos os dias e que batalham para Portugal ser um país mais digno e credível também no setor internacional. Ou seja, eu acho que aqui o Governo opta por tributar aqueles que querem vir cá gastar dinheiro, e eu acredito que até pelos padrões, que nós podemos ver alguns exemplos das nacionalidades que mais vivem em Portugal e podemos ver os padrões de consumo dessas pessoas, nós vemos que há de facto impacto positivo na nossa economia. Porque depois a questão do imobiliário toca também muitos outros temas. Não é só o facto destas pessoas virem investir em Portugal que sobe os preços. O problema é não haver mais habitação. Porque se nós formos ver, no tempo da Troika, com as dificuldades todas que existiam, havia mais construção de casas novas do que existem hoje. Passados mais de 8 anos,
E, aliás, o Luís Pardal estava aqui a falar sobre a questão do IRC, que no tempo em 2015 era de 23%. Entretanto, neste momento há 21%. Mas passaram 8 anos. Em 8 anos desceu 2%. Portanto, é este o micro-esforço que o Governo faz para apoiar as empresas. Portanto, o Governo podia ir além disto. O Governo está a ganhar muito dinheiro com os nossos impostos, está a ganhar muito dinheiro com a inflação, porque a par da inflação também está uma subida automática da taxa do reflexo da taxa de imposto. Portanto, quanto mais nós pagamos por um produto, maior é o valor de imposto, porque a taxa é de 23% fixa, quando é 23%, portanto, parece-me que também é fácil de quem nos está a ouvir entender essa questão. Portanto, o Governo depois propõe-se, como a inflação entre os 4% e os 5%, que está sempre a variar neste momento, propõe-se aumentar salários em 3%. Portanto, nós vemos aqui que o Governo tem esta propaganda toda, que realmente está a redistribuir o dinheiro às pessoas, mas na realidade ele está a distribuir alguma coisa, mas está a ficar também com uma grande parte para si. E resta saber para quê, porque depois temos os serviços públicos a cair aos bocados. É que nós chegamos a uma repartição pública e metade das coisas não funcionam, ou porque os equipamentos informáticos são quase do tempo da outra senhora, ou porque não existe pessoal suficiente, ou porque já devíamos estar a falar, até porque temos uma agência para a modernização do Estado, e já devíamos estar a falar em sistemas, em formas de fazer tudo muito mais simples e muito mais informatizadas, e estamos ainda às vezes na década do papel. Quer dizer, não se percebe, portanto, neste investimento que falta, não se percebe para onde é que de facto o Governo está a canalizar, porque o Governo anuncia todas estas medidas. É como a questão dos passes de transportes públicos gratuitos. Quer dizer, o Governo anuncia isto, mas depois na realidade depende dos operadores. Quer dizer, isto na realidade pode não significar nada. E como comumente se ouve, muitas vezes estas medidas são uma mão cheia de nada, porque não têm reflexo na prática, na vida concreta das pessoas, parafraseando aqui a nossa colega que hoje não está, e que tenho pena que ela não possa estar, para debater estes problemas. Porque, de facto, isto também são medidas que têm muito reflexo daquilo que foi o apoio comunista ao Governo. Ou seja, parece-me que não há... deixa-me só concluir uma coisa, sem querer. Eu ainda vos queria depois deixar uma outra questão final e rápida, mas o Luís até fez a passagem para este tema do fim da taxação especial de residentes não habituais e, no teu entendimento, Luís, que leitura fazes? Sim, de facto, esta medida já, na minha opinião, peca já um pouco por tardia, portanto, ela já deveria ter acontecido este ano, 2023, portanto, isso já deveria ter acontecido, porque, de facto, tem um impacto na habitação significativo. Por exemplo, no Algarve é a região do país onde se tem sentido cada vez mais esta facilidade com que cidadãos estrangeiros podem aceder e ter benefícios fiscais. Ora, isto leva-nos aqui claramente a um pé de desigualdade muito grande. Eu confesso que também concordo que deveria ser revisto, digamos, para reformados, é isso que estamos a falar. As taxas deviam ser revistas e, portanto, haver essa benesse, digamos, para os nossos reformados. Houve uma disputa até com a Suécia, não é? Sim. Portanto, isso seria importante porque... Não tenho aqui os pormenores, peço desculpa. Pronto, não recordo totalmente. Isso seria importante porque iria ter um impacto significativo ao nível da habitação e, portanto, consequentemente, outras faixas etárias também poderiam ter. Agora, este orçamento tem aqui outras circunstâncias que são importantes também de clarificar, que não são medidas, digamos, de apoio social ou incentivo fiscal, mas que são importantes porque até nos últimos anos têm sido, neste caso, o fim das cativações. Portanto, foi anunciado o fim das cativações para o próximo ano. Ora, isto aconteceu num período que foi importante ter acontecido, de facto, porque era preciso um controle orçamental maior da parte do PS, também na sequência da crise ainda, e, portanto, que permitiu esse mecanismo, permitiu haver esse controle orçamental. Ora, esperemos...
Parece o passo a falar. Esperemos não é? Agora. Coisa da troca, não, mas é importante. Mas foi importante a aplicação deste método, nesta metodologia, num determinado período. Ora, isso não se aplica neste momento. É importante agora entrarmos noutra fase. É importante agora que os próprios ministérios, os diferentes ministérios, possam ter essa capacidade, essa autonomia, porque irá, digamos, acelerar aquilo que é a necessidade do dia-a-dia dos diferentes ministérios e, portanto, esta gestão rigorosa dos últimos anos permite agora que isso possa acontecer. Outra circunstância também importante é, de facto, uma nova descida da despesa pública, da dívida pública, que está prevista para 2014 e, portanto, isso é também um garante da sustentabilidade das nossas finanças. Agora, quando nós falamos em jovens, eu recordo-me em 2014 que andávamos a lutar, portanto, o movimento associativo, andávamos a lutar para rebater os 37 euros, dos 1.037 euros, que era da propina, não é? Os 37 euros a mais que tinham sido colocados para um fundo, depois do fundo de apoio social da universidade. Portanto, a propina nesta altura estava em 1.037 euros. Ora, hoje está em 600 e pouco, salvo erro, e o IRS jovem, que agora aqui é apresentado, é uma medida também nessa sequência. Ora, os jovens que trabalham em Portugal não vão pagar IRS no primeiro ano de trabalho. No segundo só pagam 25% do rendimento. Nos 2 anos seguintes, 50%. Portanto, isto é significativo. E quando estava a falar das propinas, estamos agora a um passo do Governo, do Estado, devolver o valor da propina por cada ano de trabalho, portanto, em Portugal. Ora, isto é significativo e isto é um grande passo, digamos, de apoio aos jovens, que é fundamental. Agora, depois temos outras medidas que são também interessantes, que podemos explorar até também no futuro, mas a tributação autónoma das viaturas, há uma redução, o alargamento dos 12% de IVA a outros produtos na restauração e, portanto, enfim, são dados aqui passos importantes também neste. Certamente será um documento que iremos explorar, até porque vamos conhecer outros pormenores durante novembro, a fase do debate, não é? E em novembro teremos as votações da especialidade. Exatamente. Mas queria-vos perguntar, precisamente a olhar para isso, para a especialidade e noutros assuntos, outros aspectos, e estamos aqui a esticar um pouco mais este tema, pronto, beneficiando, temos a ausência da Patrícia, temos aqui mais uns minutos. O que é que acham que deveria estar inscrito no orçamento a nível regional? Existe algo que devesse estar inscrito aqui? Parece-me que, bem, enfim, isso é um mundo, não é? Porque há muita coisa que de facto precisamos a nível regional. Isso não quer dizer que seja executado, porque nós sabemos que muita coisa é inscrita no orçamento muitas e depois promessas, não é? E muita coisa mas o que é que vos parece que fosse aqui absolutamente prioritário que estivesse inscrito para poder avançar? É assim, parece-me que há uma coisa muito clara e, apesar de ser uma promessa de longa data do Governo, parece-me que ainda está muito pouco evidente que se concretize, que tem a ver com o funcionamento do novo hospital, portanto, a sua conclusão, o facto de ser equipado com os equipamentos de topo, como foi prometido, e de garantir que existem profissionais de saúde para trabalhar nele. Portanto, aqui é preciso haver investimento, naturalmente que é preciso que exista orçamento para isto. Mas a verdade é que, antes de existir um novo hospital, que infelizmente foi prometido para este ano, acho que já todos percebemos que não vai ser no próximo, muito provavelmente não vai ser em 2025, talvez em 2026, e pode ser que esteja mesmo pronto a tempo antes do Governo entrar em campanha eleitoral, portanto, ou do Partido Socialista entrar em campanha eleitoral, enfim, não sei se isto foi um timing escolhido ou pensado, mas a verdade é que não teremos novo hospital tão depressa, porque naturalmente a obra está a decorrer e demora o seu tempo. A verdade é que temos um hospital que é um hospital distrital e que precisa, de facto, desse investimento, precisa de profissionais de saúde. O Hospital de Évora tem vivido, por exemplo, só com um profissional de saúde, um médico, no serviço de otorrinolaringologia. Portanto, isto é impossível para um hospital que serve 160 mil pessoas. Portanto, é preciso investimento imediato no Hospital de Évora para fazer face às necessidades que o hospital tem. Não só a nível de profissionais de saúde, que necessita, mas a nível também de equipamentos.
equipamentos. E a nível da própria estrutura, porque aquele hospital ainda tem que sobreviver, porque ele já não vive, já sobrevive, tem que sobreviver pelo menos mais 3 anos. Portanto, é preciso haver investimentos, não podemos deixar de investir naquela estrutura só porque estamos a construir um novo, não é? E as pessoas, de repente, não têm condições nenhumas para lá estar. Por exemplo, há pessoas que não conseguem ter vaga no internamento, e eu conheço casos concretos, agora bastante recentes, pessoas que tiveram 3 dias no balcão de urgência porque não tiveram vaga de internamento, tiveram que fazer os seus tratamentos, primeiro durante mais de 24 horas sentados no cadeirão e depois numa maca sem nenhum conforto, não estamos a falar de uma cama, estamos a falar de uma maca, num sítio completamente sobrelotado e sem haver qualquer tipo de vaga de internamento. Portanto, não nos podemos permitir a isto, muito menos a ter que aguentar isto até que o novo hospital esteja pronto e muito provavelmente depois do novo hospital estar pronto chegar à conclusão que afinal não há médicos nem profissionais de saúde, nem enfermeiros, nem auxiliares suficientes para assegurar a infraestrutura que está a ser construída, porque, e só a título de exemplo, o que me parece ótimo que o novo hospital terá, que são quartos individuais, parece-me espetacular que realmente possa existir essas condições para as pessoas que têm que estar internadas, mas a verdade é que isso faz com que as equipas tenham que ser maiores. Portanto, as pessoas, demora-se mais tempo, não é? É uma questão matemática, é uma questão de planeamento. Percebe-se que vamos precisar, para aquela estrutura, para servir as mesmas pessoas, vamos precisar de mais gente. Portanto, isto, se nós neste momento não conseguimos ter as pessoas, como é que vamos ter no futuro? Qual é que é a resposta que o Governo está a pensar em termos orçamentais para resolver isto? E deixa-me só concluir com uma coisa que era o que queria dizer há pouco, muito telegraficamente. Recuperação do tempo de serviço das pessoas. No tempo da Troika, o PSD teve que tomar decisões muito difíceis e teve a coragem de o fazer para conseguir capacitar o nosso país e conseguir pagar a dívida, ou começar a pagar a dívida que o Partido Socialista criou pela 3ª vez. E neste momento que o país tem condições para devolver às pessoas aquilo que foi retirado, o PSD propôs retirar e era aquilo que faria se estivesse no governo. E o Partido Socialista não concorda. Portanto, não vale a pena o Partido Socialista criticar a Troika ou o tempo da Troika, quando depois, na realidade, não devolve as coisas às pessoas como devia. E como até o próprio PSD sente que é o justo. Luís Pardal, na tua opinião, o que é que deveria estar inscrito neste orçamento? O Francisco já aqui deixou algumas pistas. Uma delas, esta verba para que fosse reposto, então, o tempo de serviço dos professores, por exemplo. Sim, precisamente, mas aqui, digamos, na nossa região, aquela que eu começaria por destacar também foi aquela que foi referida pelo Francisco. Enfim, ele está mais pessimista do que até os prazos legais em termos de execução da obra do hospital. Ela está em curso, ela está a acontecer e vai ser terminada. Inaugurado já. Então, pronto, mas o PSD não disse isso há uns anos atrás. Mas não vier dinheiro, alguém o gastou. Mas não, o dinheiro, felizmente, ele aconteceu porque António Costa teve a capacidade, junto da União Europeia, de negociar um pacote financeiro que pudesse servir, portanto, para a construção deste hospital. Ora, mas de facto isso é aqui um ponto importante, até porque está previsto para o ano 2024 a conclusão do hospital e, portanto, esta aposta na saúde e na finalização do Hospital de Évora, ela é clara a sua importância e, portanto, daí deve estar inscrito uma verba para garantir que, portanto, que tudo fica concluído a tempo e horas. Outra temática importante é, de facto, a gestão da água, neste caso do regadio no Alentejo, mas, na minha opinião, não se deveria cingir apenas ao regadio, mas sim a um investimento naquilo que é o repensar e na aplicação de medidas públicas que sirvam, portanto, esta necessidade que é gerir melhor a água, sobretudo a favor daquilo que é a necessidade das populações. Nós sabemos e estamos a enfrentar dificuldades enormes em termos de gestão da água. Ainda ontem saiu uma notícia que no Algarve, que é um dos sítios de Portugal com mais dificuldade na água, em que havia uma área, Quinta do Lobo, salvo erro, que gastava
imensa água comparativamente com municípios, e portanto isto leva-nos aqui a uma reflexão também deste tipo de utilização da água, mas isso é no Algarve, agora eu estava a falar na gestão da água no Alentejo. Outra circunstância que é importante que fique salvaguardada e executada é de facto o IP2, portanto que estará para breve o lançamento do concurso. Agora é importante que isso fique também salvaguardado em sendo orçamento e que possa ser executado no próximo ano. Eu acho que o ano 2024 é um ano também para refletir sobre aquilo que está a acontecer, que aconteceu este ano, ao nível da transferência de competências na área da saúde, da educação, portanto que é importante que o Governo possa fazer essa avaliação para o próximo ano. E para concluir, digamos que outra área que 2024 será um ano que ficará marcado é também pela ferrovia, neste caso pelo comboio que vai aqui passar no Alentejo, e que não interessa só passar, interessa parar e interessa dotar também o Porto de Sines para toda esta máquina que será importante para o país. Do Orçamento do Estado vamos ao tema que nos traz o Francisco Brito. 2 anos do terceiro mandato da CDU aqui em Évora. A qualidade de vida dos évorenses melhorou com a gestão comunista? A pergunta é do Francisco Brito. Acho que se adivinha a resposta dele, mas vamos lá. Francisco, queres trazer este tema porque queres fazer um balanço? Fazemos aqui entre ti e o Luís Pardal, naturalmente. O que é que balanço faz então destes 2 anos de terceiro mandato da CDU à frente de Évora? Bem, de facto, estamos neste momento a assinalar os 2 anos do terceiro mandato da gestão comunista da Câmara Municipal de Évora, portanto não são os 2 anos à frente da Câmara de Évora, mas sim os 10 anos, mas os 2 anos deste mandato, e parece-me que é o que faz sentido neste momento avaliar, naturalmente que reflete diretamente aquilo que têm sido as políticas implementadas pela gestão comunista nos últimos 10 anos para a cidade de Évora e para o concelho, naturalmente. E aquilo que nós podemos, e respondendo diretamente à pergunta, parece-me que basta sair à rua. E saindo à rua, nós percebemos se a qualidade de vida dos évorenses melhorou ou não. Portanto, as pessoas que já viviam cá há 10 anos atrás conseguem ter uma observação direta sobre esta pergunta e, naturalmente, sentir de imediato qual é que é a sua resposta. E aquilo que não só eu sinto, mas aquilo que vou ouvindo das pessoas é uma resposta comum e, de facto, os évorenses não têm uma melhor qualidade de vida, pelo contrário, as pessoas sentem que as coisas estão a piorar. E eu sinto que a gestão comunista da Câmara Municipal de Évora está a deixar a cidade cozer enlumbrando, mas não é a cozer para que fique mais combustível, para que fique de facto mais apetitosa para todos. É de facto para que fique mais decrépita, porque basta vermos, por exemplo, a acumulação de lixo que existe junto aos contentores, principalmente no centro histórico, num sítio altamente turístico, um sítio que faz alavancar bastante a economia do nosso concelho, e que tem um problema que infelizmente já é crónico, nunca deveria ter sido um problema durante muito tempo, porque devia ter sido resolvido, não houve capacidade da gestão comunista de o fazer, e a verdade é que pelo menos desde há 2 anos atrás, que ouço promessas que o problema está a ser estudado, vai ser resolvido, e a verdade é que passado 2 anos, ou seja, meio do mandato, não vemos qualquer tipo de resolução. Aliás, a CDU, a gestão comunista, resolveu mudar a cor dos contentores, mas isso não muda naturalmente a cor do problema, e nós vemos também que vêm-se desculpar com a falta de civismo das pessoas, quando na realidade nós abrimos contentores e vemos que a maior parte das vezes eles estão cheios. Portanto, parece-nos que há um aumento de resíduos, e isto só olhando para o centro histórico, há um aumento de resíduos e não há uma resposta da Câmara Municipal perante isto. Portanto, há uma incapacidade enorme de gerir o dia-a-dia, de gerir os problemas que a cidade tem. Há sempre um encolher de ombros como resposta para tudo, e a verdade é que isso não responde aos problemas das pessoas. E, portanto, naturalmente que as pessoas não podem sentir que a sua qualidade de vida está a melhorar quando os problemas do dia-a-dia estão neste ponto. Porque nem sequer
com esta gestão comunista, dá para pensar em investimentos que melhorem efetivamente a qualidade, por exemplo, do espaço público. Por exemplo, Évora ter um parque verde urbano. Quer dizer, nem dá para imaginar. Isto é um sonho muito longínquo, porque, quer dizer, a partir do momento que não conseguem resolver um problema de acumulação de lixo junto a contentores, quer dizer que é uma coisa que a nível de investimento até seria muito menor, como é que vão conseguir pensar em investimentos estruturantes para a cidade? Coisas que melhorem de facto a qualidade de vida. A habitação, basta olharmos para a resposta da CDU ao problema da habitação desde 2015. O primeiro mandato da CDU começou há muito tempo atrás. Portanto, basta nós vermos o que é que está a acontecer neste momento. Portanto, começaram em 2013 o seu primeiro mandato, tomaram posse, não é? Em 2015 já anunciavam a reabilitação de 12 casas no bairro da Malagueira que estavam entaipadas desde 2008 ou 2009. Estamos a falar de 12 casas. Isto é uma das grandes respostas do Plano Local de Habitação, ou seja, do pouco que há de concreto naquele plano local de habitação, são a reabilitação de 12 casas no bairro da Malagueira. Desde 2015, só neste momento é que elas estão em obra. Estamos em 2023. Daqui a nada estamos em 2024. Portanto, estamos há 8 anos a assistir a esta promessa de reabilitar 12 casas. Portanto, isto é a incapacidade, é a imagem da incapacidade comunista de gerir esta cidade. Quando temos um problema brutal de habitação que vai para a falta de mais de 1000 casas, a CDU responde com 12. Com uma promessa de quase 10 anos. E ainda fala em reabilitar não sei quantas habitações que, na realidade, têm pessoas lá dentro a viver, ou seja, eles fizeram e falam muitas coronheiras, e para as pessoas perceberem, quando eles falam que reabilitaram não sei quantas dezenas de habitações, as pessoas já lá viviam, portanto, eles na realidade chegaram lá e meteram um capote, que é um sistema de isolamento térmico. Não houve mais casas disponíveis para as pessoas. Foram exatamente as mesmas pessoas que ficaram servidas, como já estavam antes, melhoraram as suas condições ainda bem, se realmente melhoraram, ainda não consegui validar essa informação, se realmente as coisas estão melhores e se aquilo foi bem feito ou não, mas a verdade é que não está a resolver o problema, não está a criar mais habitação, não está a disponibilizar mais habitação. E isto é um problema muito grave que afeta de facto a qualidade de vida dos évorenses. Portanto, eu acho que as pessoas sentem-se de facto bastante descontentes e com razão, e realmente tentando sair da pele de eleito e falando só como munícipe e como jovem, não consigo perceber como é que alguém se pode comprometer e concorrer a um cargo político conhecendo os problemas. Portanto, a CDU não pode alegar desconhecimento porque já levava 2 mandatos, sabia bastante bem a dificuldade que já sentia para resolver os problemas, mas propôs-se novamente a resolver esses problemas pela 3ª vez consecutiva e continua a meio deste mandato, ou seja, dessa 3ª vez, sem resolver os problemas. Portanto, para mim, eu não consigo perceber, não consigo encontrar a resposta para isto, como é que alguém se pode comprometer a resolver um problema que já conhecia, sabendo que não vai resolver. Porque se soubessem que iam resolver, já o tinham resolvido, não é? Nós, a meio do mandato, já tínhamos respostas e não era só alteração de cores, que eu até concordo com a alteração de cores, que não escolhia aquela, escolhia outra, mas concordo que não fosse verde por uma questão técnica que até um dia podemos falar aqui. Luís Pardal, o Francisco elege dois aspectos críticos do balanço que faz do mandato da CDU, destes 2 anos do 3º mandato, e tu, como é que avalias estes 2 anos de 3º mandato da CDU à frente de Évora? Estes 2 anos, no fundo, é uma sequência daquilo que são os últimos 2 mandatos, mas com um pormenor, é que está a gestão da Câmara Municipal muito mais complexa, porque, quer dizer, temos um presidente e um vice-presidente, um vereador, portanto são 2 pessoas a gerir a Câmara Municipal e o nosso Conselho. Ora, se isto já é difícil, noutros concelhos, em que as cidades são substancialmente com menos pessoas a viver, se já é difícil, quanto mais aqui em Évora, com a complexidade da Câmara Municipal e com o número de pessoas que nós temos aqui a viver em Évora. Portanto, isto é resultado das eleições, mas é resultado, sobretudo, do encontro ou do equilíbrio que a CDU acha que conseguiu. Portanto, em que teimou, digamos, a não aceitar propostas do PS e daquilo que sei também do PSD para a governação. Ora, estes 2 anos, como disse, são um reflexo daquilo que têm sido os outros 2 mandatos e pecam aqui por determinados assuntos. Por exemplo, as questões da falta de transparência.
O que é que acontece? Ora, os orçamentos ou os relatórios, eles são apresentados, aliás, os relatórios são naturalmente apresentados e votados e aprovados e tudo mais. Agora, quando entramos noutra escala de pormenor, nomeadamente para percebermos quanto é que efetivamente se gastou, por exemplo, no Artes à Rua. Quanto é que o Artes à Rua custou em 2023, ou em 2022, ou em 2021? Quer dizer, os vereadores fazem estas questões, os vereadores da oposição fazem estas questões e não há respostas. Quanto é que custou a Feira de São João? Quanto é que custou determinados investimentos ao nível de iniciativas e de eventos? Quer dizer, nunca se sabe. Não é? Não há este controlo de custos, portanto quer dizer, e isto leva-nos aqui a uma falta de transparência, que não estou a dizer que exista aqui risco de corrupção ou não, não é isso que estou a dizer. O que eu estou a dizer é que poderia, de uma forma clara, demonstrar-se quanto é que custou determinadas iniciativas. E, portanto, é isto que tem marcado também esta gestão municipal, que naturalmente depois acaba por afetar a qualidade de vida das pessoas, porque, quer dizer, quando falamos de dinheiros públicos e de escolhas e de prioridades, se investimos ali, enfim, não teremos dinheiro com certeza para investir noutros aspectos. E, portanto, para nós discutirmos este assunto de uma forma mais ampla, precisamos ter todos os dados. E se é difícil recolher determinados dados, então o processo fica logo enviesado. Outro aspecto é, de facto, a falta de investimento em termos de infraestruturas. Portanto, isso é notório, sistematicamente aqui também debatido, é sistematicamente debatido aqui no programa, porque é isto que se debate também na rua, porque é isto que diariamente as pessoas, seja no trabalho, seja no encontro, levar os filhos à escola, quer dizer, diariamente os eburenses estão a ser confrontados com situações e, portanto, é normal que isso depois se extrapole para a discussão aqui e a outros níveis. Porque, quer dizer, o desinvestimento nas estradas, nos parques infantis, quer dizer, na União das Freguesias de Bacila e Senhora da Saúde, só há um parque infantil que está mais ou menos, e é uma coisa miniatura, não é? O resto é tudo estruturas que lá estão, que recuso-me a chamar aquilo parque infantil, são estruturas que ali estão, que são perigosas, que estão desmanteladas, quer dizer, estamos a falar de uma freguesia com 34 bairros, entre bairros e aglomerados populacionais. Existe um que está mais ou menos. Quer dizer, isto parece que isto é ridículo, desculpem lá a expressão. E, portanto, isto afeta a qualidade de vida das pessoas. Outra circunstância que é inevitável, que é de facto os apoios sociais. Ainda agora, bem sabemos da dificuldade da transferência de competências e tal, mas quer dizer, é preciso rapidamente, e reconheço essa dificuldade, mas é preciso rapidamente haver um balcão de atendimento, não é? Que seja, digamos, individualizado e separado daquilo que é quer dizer, eu vou tratar da água e ao lado estão pessoas a tratar de apoios sociais, quer dizer, é preciso olear a máquina e dotá-la para o atendimento ao cidadão. Quer dizer, se o atendimento passa também por uma colaboração com as juntas de freguesia, criar atendimentos individualizados nas sedes das freguesias, muito bem, então que se avance, quer dizer, é preciso que se queira, não é? Não sei se quer. Mas que não seja mais uma das coisas que atiram para as juntas de freguesia sem dar o respectivo valor para pagar o investimento. Sim, neste caso poderia ser o deslocar trabalhadores da Câmara Municipal e criar balcões de atendimento uma vez por semana, portanto, que servisse de apoio à população. E, portanto, a questão da habitação é essencial e, de facto, a ABEVRA tem tido aqui um papel até pouco regulamentar. O que é que eu quero dizer com isto? É que, portanto, já sabemos, e discutimos isso ainda há pouco, a falta de habitação que existe. Agora, na habitação que nós temos, existe esta falta regulamentar, que é o quê? Que são situações que são conhecidas, de desrespeito por aquilo que é a regulamentação, aquilo que são as boas práticas da convivência nas habitações, e que a ABEVRA também nada faz. Nós temos pessoas que vivem em casas da ABEVRA que têm receio de dormir, que
que têm receio porque o vizinho do lado de repente lhes pode entrar por dentro da casa porque há uma total má convivência e falta de segurança. Portanto, há situações destas, não é? E, portanto, se a estrutura que gera estas casas, se também não tem aqui um papel, não é? Que é a sua obrigação no mínimo. Portanto, eu percebo, não é? Quer dizer, são situações complexas, que por vezes podem ter que exigir o acompanhamento da PSP, bem, mas é o que é. Agora, não se pode é não fazer nada. E isto, naturalmente, voltamos ao mesmo, tem impacto na qualidade de vida dos cidadãos. Só mesmo para terminar, aliás, ainda vamos a outra ronda. Vamos a uma ronda, sim. Francisco, passando para ti, nesta análise que fazes, excluís, por exemplo, desta tua avaliação, o facto de Évora ter sido escolhida para a Capital Europeia da Cultura, ter vencido um processo e ter desenvolvido um processo que culminou numa decisão de sucesso, ter de fazer investimentos nessa área. O Luís Pardal fez referência a alguma programação, mas ainda há pouco tempo a ministra Ana Abrunhosa dizia que se tinha de estar já a fazer também isso, e até de outros municípios. O que é que há mais nesta avaliação? Porque estes aspectos foram excluídos, não haverá outros aspectos que possam ser colocados para além daquelas duas críticas que aqui trouxeste? Sim, há muitos aspectos que podem ser colocados. Infelizmente eu não consigo encontrar aspectos positivos a esta gestão comunista, e sinceramente digo isto tentando ser o mais neutro possível, porque como éborense gostava que houvesse muitos aspectos positivos, porque quero que a minha cidade e o meu concelho estejam bem. Agora, a verdade é que, por exemplo, se nós olharmos para a Capital Europeia da Cultura, para esta candidatura, a Câmara Municipal quis promover esta candidatura, juntou uma comissão executiva, criaram uma equipa de missão, conseguiram ganhar a candidatura, o que teoricamente é ótimo para nós. Portanto, nós podermos ter esta projeção, podermos ter este investimento é ótimo. Mas se nós olharmos unicamente para o que é a componente de investimento próprio da Câmara Municipal de Évora, isto é extremamente preocupante. E aqui também vou buscar ainda um tema que queria realçar. Até porque, para concretizar a Capital Europeia da Cultura, a Câmara Municipal de Évora vai ter que investir muitos milhões de euros. Comprometidos, creio, se não estou em erro, são 10 milhões, portanto, de verbas próprias que vai ter que investir. Portanto, se não consegue neste momento ter dinheiro para comprar alcatrão para tapar buracos, não é para alcatrar estradas em condições, é para tapar buracos, aqueles que nós vemos que passado 2 semanas ou 3 já não existe alcatrão nos buracos. Para isso não têm dinheiro e querem recorrer a crédito. Imaginemos como é que vão pagar os 10 milhões da Capital Europeia da Cultura. E a somar a isso, o investimento do pavilhão multiusos são 12 milhões de euros, o investimento nas infraestruturas que querem criar, a Casa do Boneco, o Centro de Dança Contemporânea. Portanto, neste momento não está assegurado o financiamento europeu ou do Estado para essas estruturas. Portanto, há o risco da Câmara Municipal de Évora ter que se endividar para as pagar. Portanto, a verdade é que as coisas não tendem a melhorar. A Capital Europeia da Cultura pode ser algo espetacular se a cidade e o concelho conseguirem capitalizar isto. Portanto, esta palavra já é um problema para a gestão comunista, não é? Portanto, capitalizar qualquer coisa para eles é um problema. Portanto, qualquer coisa ser um investimento, portanto, meterem lá 10 e recolherem 20, para eles é um problema, porque estão habituados a pôr 10 e ir recolher 2. Isto em contas redondas, não é? Portanto, a verdade é que isto é extremamente preocupante e as coisas tendem a piorar. Portanto, a concretização da Capital Europeia da Cultura, a par daquilo que será o programa, que espero que seja espetacular, espero que dignifique bastante a nossa cidade, mas podemos depois, nas próximas décadas até, ter um problema muito grave de gestão financeira. E isto também para ir a um outro tema que ainda gostava de referir, é que a gestão comunista andou durante estes últimos 10 anos a chorar o endividamento que o PS promoveu na Câmara Municipal de Évora quando da sua gestão de 12 anos. A verdade é que falaram do PAEL, que o PAEL limitou muito, o PAEL foi por causa do endividamento excessivo e o PS endividou muito, também excluindo naturalmente logo o endividamento que a CDU já tinha feito, e eu com isto não estou a desculpar o PS, naturalmente, até porque é lamentável esta dívida que foi criada e as décadas que nós teremos para pagar, mas a verdade é que a gestão comunista, neste momento, quer endividar-se em 3 milhões de euros, isto é já o primeiro, o que está já na calha, 3 milhões de euros para pagar
para pagar alcatrão para tapar buracos e para alcatroar meia dúzia de quilómetros de estrada, quando na realidade é um problema crónico do Concelho. Isto, que foi teoricamente falado e dado a entender que estaria em verbas próprias da Câmara Municipal, afinal é crédito. Ou seja, não percebo qual é que é a coerência que esta gestão comunista tem, quando andou a chorar durante 10 anos o endividamento do PS e agora querem seguir exatamente a mesma metodologia, com o apoio do PS, não é? Que isso também é bastante curioso, e tenho pena na última semana não poder ter estado por um motivo que foi bastante importante, mas não pude estar cá para debater esse assunto, gostava bastante de ter também debatido. Luís Pardal, outro dos aspectos que também aqui não frisaram foi, que eu aqui vou puxar, numa outra perspectiva, naturalmente, entenda-me, nesta avaliação existiu e é apontado, houve investimentos na área da mobilidade, especialmente da mobilidade suave, nos últimos anos, com a criação de uma ligação pedonal, por exemplo, uma das grandes zonas habitacionais da cidade, do bairro do Acelo, provavelmente uma obra que eu confesso até estranhamente não compreendo como é que não é tão mais falada do que, porque se calhar não tem essa importância que eu externamente dou. Já foi esburacada tantas vezes pela forma como foi mal planeada. Mas ela está lá, tal como a renovação do sistema de transportes da cidade, sistema, neste caso, de equipamentos, porque o sistema em si, à partida, ele está a funcionar da forma que tinha no passado, apesar de ter algumas modernizações interessantes, como os pagamentos à moda contactless, que começaram a existir em Évora e neste momento estão extensivos, por exemplo, ao metro de Lisboa. Existem em algumas cidades europeias. Francisco, para concluir esta análise aos 2 anos de mandato, estes 2 anos de mandato, há que enaltecer este tipo de investimentos? Não é suficiente? Não é? O que é que aqui... Francisco, Luís Pardal, peço desculpa. Francisco já estava a preparar. Eu vou dizer aqui, no ecrã, no grande plano, tinha o Francisco aqui em preview e eu estou-vos a ver pessoalmente, mas muito estava... Bem. Com um olho em cada sítio também. Muito bem. Não, naturalmente que... Na parte do vídeo. Naturalmente que não é justo... Que é possível ver o claro, programa, claro. Naturalmente que não é justo dizer que... vou aqui parafrasear a Patrícia, se aqui estivesse, que nada foi feito. Não é verdade que nada foi feito. De facto, essa ligação à Soeira, na realidade, precisamente, é à Soeira e ao Granito. Portanto, essa faixa foi importante, naturalmente, e tem importância, e eu sou um dos defensores, quer da ecopista, quer dessa faixa de mobilidade, quer da construção de outras, porque acredito que são infraestruturas desportivas, de lazer, são estruturas sociais, do ponto de vista social, muito interessantes, que não servem só apenas para a prática desportiva, de lazer, enfim, têm outras valências, mas que numa outra circunstância posso abordar. Desculpa eu insistir aqui um pouco, mas neste momento é possível ir de bicicleta numa via dedicada, sim, desde o bairro do Granito até ao Parque de Campismo de Évora. Até ao Parque de Campismo de Évora. Exatamente. Mais ou menos. Não tenho essas dúvidas. Tenho essas dúvidas. Mas posso, enfim, posso experimentar. Podem fazer essa medida. Desafio interessante, é um desafio interessante para podermos fazer. Mas não pode ser num dia... Com passadeiras pelo meio, naturalmente. Claro, naturalmente. Aí teríamos de falar na envolvente à muralha e no mau estado daquele pavimento, não é? Depende do circuito. Vamos fazer essa... Estou a incluir esse circuito da envolvente à muralha, naturalmente. Vamos fazer essa experiência. Agora, não pode ser num dia em que existam obras, de facto, com rupturas de canos, não é, de água, que tem acontecido ainda há cerca de 3 semanas ou um mês, voltou a acontecer e, portanto, foi de facto mal planeada, mas pronto, mas está lá. Agora, aquilo que acontece é que, portanto, nós estamos a falar de 10 anos de governação, não chega apenas 4 ou 5 intervenções, não é? Quer dizer, não estamos a falar de 2 anos, estamos a falar de que estamos a meio de um 3º mandato e, portanto, não são essas boias que vão salvar a vida da governação da CDU. Essa é a realidade, porque, enfim, a realidade é que a CDU não teve aqui uma maioria. Foi complexa a eleição há 2 anos atrás, mas é claro que a maioria dos éborenses não se revê nesta governação da CDU. Ora,
nós não nos podemos esquecer de que estamos-nos a aproximar da discussão de um orçamento para 2024. Não nos podemos esquecer que já houve um comprometimento para o final de novembro, teremos orçamento apresentado na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, de acordo com a calendarização que está instituída das Assembleias Municipais. Ora, isto será uma novidade, pelo menos dos últimos anos, em que vamos ter um orçamento apresentado de acordo com a lei e dentro de tempo. Vamos ver, há esse comprometimento. Tal como há uma série de comprometimentos da parte da Câmara Municipal e que não estão a ser executados em termos de obra. Agora, aquilo que interessa aqui referir é que, portanto, não há este entrosamento com as diferentes forças partidárias. Não está a haver esse alinhamento. Há situações que são aprovadas em reuniões de Câmara e que depois não têm andamento. Há propostas que acontecem que depois não têm andamento. Ora, isto acaba por ser um reflexo daquilo que é o leme descontrolado que nós temos na Câmara Municipal. Outra situação que nós temos aqui que é importante referir é que há, digamos, uma falta de articulação plena com as juntas de freguesia. As juntas de freguesia têm sido, a maioria delas, nós fizemos esse apuramento, a maioria delas do Conselho, das 12 que existem, a maioria delas, aliás, bem, aqui, neste caso vocês têm uma experiência pessoal própria, a maioria, não é nesse sentido que cá estão, mas... Não, mas isto, não vou falar claro, sobre a minha freguesia particular, sim. Vou falar num traço geral, que é a percepção que é tomada. A maioria dos presidentes de junta do Conselho de Évora já não está no primeiro mandato. Aliás, diria 4 por aí que estão de primeiro mandato. Os outros já estão num segundo ou num terceiro mandato. Ora, aquilo que é o feedback é que é ano após ano uma falta de comunicação com a Câmara Municipal plena. E, portanto, isto há uma desmotivação, inclusive ao nível das freguesias, até rurais, em que cansaram-se que não são ouvidas. E, portanto, isto é... Até as do partido. Sim, até as do partido. Quer dizer, isto é uma... Isto não é positivo. Uhum. Nós temos outros concelhos que investem nas juntas de freguesia e nas freguesias e, portanto, e aqui acontece precisamente o contrário. É retirar qualquer tipo de força que as freguesias possam ter para, digamos, ascender a Câmara Municipal, e isso não é positivo. Nós temos de chegar ao final do programa, deste sim não talvez. Temos o tempo completo com o Francisco Brito e o Luís Pardal. Na próxima semana contamos ter aqui connosco já a Patrícia Machado para mais um programa, mas vamos ao sim, não, talvez. Um sim, um não, um talvez, Francisco, a terminar. Ora, hoje infelizmente trago um não, portanto um não à violência, um não à guerra, um não à perseguição dos povos, é um não aos que apoiam terroristas, como os palestinianos do Hamas, um não à convivência do comunismo com o terrorismo, por isso o meu não é para o ataque cobarde a Israel e a todos os que apoiam os terroristas do Hamas. Luís Pardal, eu estou a trocar o teu nome ao Luís. Não tem problema. Peço desculpa. Luís, um sim, não ou talvez? Sim, eu trazia aqui também um não, até na sequência do tema que o Francisco apresentou, e aproveito aqui um abraço solidário, quer aos portugueses que lá estão, quer, enfim, crianças e mulheres e pessoas que estão a ser atacadas de ambas as partes, mas, enfim, vou aproveitar e vou trazer aqui outro tema, que é um sim, portanto, a sondagem que aconteceu. Portanto, se as eleições fossem hoje, o PSD teria um resultado pior do que no ano passado. Portanto, o Partido Socialista continua à frente nas sondagens, ainda que perde a maioria absoluta, é um facto, mas... toda a direita não conseguiria formar uma maioria e, enfim, é reflexo daquilo que é uma contracorrente com o argumentário repetido que o PSD procura chegar aos portugueses e às portuguesas, mas sem sucesso. Mas isso é assim que...
Enfim, havia tanto para dizer. Havia muito para dizer, mas não temos tempo. Já vi outro que dizia isto. Chegamos ao fim deste Sim, Não, Talvez. O encontro consigo está marcado para de hoje, uma semana novamente, quarta às 18, domingo às 21 e sempre que quiser em www.dnfm.com, também na versão de vídeo. O encontro está marcado então para de hoje, uma semana, novamente aqui nos 94.1, comigo, Luís Matias, que apenas modera a conversa com quem queremos escutar. Francisco Brito, Luís Pardal e Patrícia Machado. É a eles que damos atenção. Tenha a continuação de uma ótima semana.